Durante o nosso período de vigília, enquanto nós estamos acordados, nós memorizamos uma série de coisas. Mas nós memorizamos em um local de curto prazo. A gente não memoriza já em um local de longo prazo, nem de médio prazo, que são nas regiões corticais. A gente tem vários estímulos durante o nosso dia, a gente vê várias coisas. E durante a noite, o que acontece? Essas memórias de curto prazo, elas são processadas e elas são transferidas para regiões de longo prazo. Nessa perspectiva, se não há sono, não há memorização. Por isso que eu escolhi fazer uma live exclusivamente sobre esse tema. O sono da pessoa que vai aprovar no Enem precisa ser um sono de qualidade. Não foi só uma vez que eu recebi na clínica pessoas com a seguinte demanda. Roberta, eu queria que você me ajudasse numa coisa. Eu queria que você me ajudasse a ter um planejamento de estudos no qual eu conseguisse dormir apenas 4 horas por dia, porque assim eu teria mais tempo disponível no meu dia para dedicar aos estudos. E a minha resposta foi: se você dormir apenas 4 horas por dia, se você não dormir o suficiente, você simplesmente não vai memorizar o conteúdo. Você simplesmente não vai ter atenção concentrada durante o seu estudo e você não vai ter qualidade de vida. Por quê? O sono, e é uma coisa que é importante a gente sempre ter isso em vista dentro do nosso planejamento, ele vai afetar não só a memorização, ele vai afetar todos esses fatores que eu falei e vai afetar também alguns hormônios do nosso organismo, em consequência, vai afetar o humor, vai afetar também apetite, vai afetar uma série de coisas. Se eu for mencionar aqui, é praticamente todo o organismo, porque o nosso organismo, ele é todo cíclico. Se você observar o funcionamento dos órgãos e das células, eles são cíclicos. E o nosso sono também é cíclico. A gente funciona bem assim. E quando a gente desregula o nosso ciclo de sono, a gente desregula todo o resto. Então, a gente acaba não tendo uma boa qualidade de vida, a gente acaba também não tendo uma boa memorização, motivação para o estudo já era, disposição já era também. Então, sono tem que ser prioridade. E dormir pouco para estudar mais não funciona. A gente tem que dormir bem para estudar bem e ter bom rendimento e boa memorização. Ok? Então, voltando à ideia da memorização atrelada ao sono. Durante a noite, nós transferimos essas memórias de um local de curto prazo, que fica ali no nosso hipocampo, para essas regiões de longo prazo, que são as regiões corticais. Isso acontece durante a noite, tá? Então, se a gente não dorme, a gente não tem uma boa memorização. Tranquilo? Inclusive, eu vou trazer aqui algumas estratégias para que vocês consigam estabelecer um bom sono e também para que vocês utilizem esse sono como um fator de potencialização dessa sua memorização, porque isso abrange tanto as estratégias de higiene do sono. Qual vai ser o propósito das estratégias de higiene do sono, que vai ser o primeiro momento da nossa live de hoje? Fazer com que vocês tenham uma boa qualidade de sono, porque hoje estima-se que mais da metade da população mundial tem algum tipo de insônia crônica. E o interessante disso é que isso é identificado de forma clínica, contudo, quando são feitas as pesquisas entrevistando a própria pessoa sobre a percepção dela, se ela tem insônia ou não, muitas das pessoas não conseguem perceber conscientemente que tem uma insônia crônica e os prejuízos que são decorrentes disso. Então, é muita gente. E muitas dessas pessoas ficam maquiando com algumas substâncias, como a cafeína, como outras coisas, e não percebem. Ou então simplesmente se acostumam a viver assim, sempre cansadas, sempre indispostas, e acham que é um problema dela. Ah, eu tô sempre cansada, eu tô sempre disposta, eu não tenho atenção, não tenho concentração, eu não consigo seguir uma rotina de estudos, Roberta. Quantas e quantas vezes já aconteceu aqui na clínica de eu receber casos de pessoas com ansiedade, com dificuldade de organizar a rotina, e eu comecei pelo sono. A primeira coisa que eu regulei com essa pessoa foi o sono. Parece que foi uma cascata. O sono foi puxando as outras coisas e a coisa foi se alinhando de um jeito que a pessoa entrou no ritmo dela, tá? Lembrando que, do mesmo jeito que todo o nosso organismo é cíclico e o sono é o ciclo mor, digamos assim, que guia todos esses outros ciclos,
Nosso comportamento também, se a gente direciona dentro do nosso planejamento de uma forma que se torne um ciclo, um ritmo, com horário estabelecido, com rotina, ele mais facilmente se transformará num hábito e você vai conseguir manter ele com mais facilidade do que se for uma coisa desregulada. A disciplina vai ser mais fácil quando há um ritmo, um hábito a seguir, com horário definido, do que quando é algo aleatório. Estratégias de higiene do sono. Eu vou trazer aqui algumas das coisas que são importantíssimas para que a gente consiga ter um sono de qualidade. A primeira das atitudes que a gente precisa ter para manter um sono de qualidade e aprovar, né, essa memorização através do sono, é manter um horário fixo de sono. Dormir e acordar em horários semelhantes sempre. Lembra que eu falei dos ritmos? Lembra que eu falei dos ciclos? Tem tudo a ver com isso. Você dormir e acordar em horários semelhantes sempre. Agora, não é dar qualquer horário. Não. Porque nós não somos totalmente flexíveis. Nós temos características que são da nossa espécie que a gente precisa respeitar para a gente estar bem. E uma delas é, nós somos animais diurnos. Nós não somos noturnos. A gente não troca a noite pelo dia tão facilmente sem ter prejuízos. Então, dorme à noite, fica acordado de dia. Ah, Roberta, mas eu rindo mais à noite porque... E a madrugada, porque não tem ninguém em casa, é silêncio e tudo mais. Ok. Mas tem um limite. Estuda até meia-noite. Mas virar à noite, trocar o dia pela noite, não é bom. Você pode achar que está rendendo bem nos estudos, só que é só uma percepção que você está tendo, porque você está tendo uma série de prejuízos na sua vida como um todo, inclusive em concentração, em rendimento e também em saúde, tá? Então, dorme à noite, acorda de dia, fica acordado durante o dia. No máximo, tira um cochilinho depois do almoço ou num horáriozinho da tarde, que esse cochilo não aconteça após o horário das 3 horas da tarde, porque já pode prejudicar o sono da noite, tá? E esse sono, inclusive, que se chama siesta, né? Ele também é vantajoso e existem vários estudos que demonstram que traz inúmeras vantagens para a saúde, para a concentração e tudo mais. Então, se você tem essa possibilidade de ter esse soninho após o almoço, né? Desde que também tem outra controvérsia aí, os nutricionistas dizem que não é bom comer após a refeição. Então, antes ou no horáriozinho da tarde, e você conseguir dormir e ficar bem, é ótimo também para a concentração e para a memorização. Vamos entrar no ritmo. Outra atitude que está dentro dessas estratégias de higiene do sono é praticar atividades físicas. Isso não só para o sono, mas para a vida como um todo, tá? Contudo, no que se refere ao sono, evitar a prática da atividade física muito tarde da noite, porque isso vai interferir no seu relaxamento, em você conseguir dormir bem, tá? E dormir bem não significa só dormir a quantidade específica de horas, mas conseguir atingir os ciclos de sono, sono REM, sono NREM, de forma suficiente, de uma forma que você consiga ter meio que um restart ali no seu cérebro, que você consiga transferir as memórias, que você consiga degradar a adenosina que você acabou acumulando durante o seu dia e você acorde bem, renovada para um novo dia, de novas experiências, de novas memorizações, de atenção, de alerta, para que você tenha um bom desempenho durante os seus estudos, ok? E o tempo médio de sono de um adulto é de 7 a 8 horas por dia. Já de um adolescente, esse tempo é maior. É de 8 a 9 horas por dia. O adolescente tem uma necessidade de sono maior porque o cérebro dele ainda está em desenvolvimento.